Bom, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Politic-Question e dessa vez a gente está com um convidado aqui, todo especial. Ele que é da região da suburbana aqui de Salvador, um pré-candidato, quem sabe, a vereador, membro do MBL, talvez ali o movimento mais amado do Brasil, quem sabe. Ou não. Né? E mais odiado também. Quem sabe, né? 50-50. E ele, Sandro Filho, seja muito bem-vindo ao Politic-Question, Sandro. Beleza, tudo certo? Irmão? Beleza, pai. E aí, meu irmão? Tá Beleza? aí. É isso aí, né? Vamos bater esse papo. Finalmente. Quanto tempo demorou pra gente... Verdade. A gente tentou marcar. A gente tentou marcar. A agenda, vocês com agenda pesada também, eu com agenda difícil. Mas foi da vontade de Deus e da vontade aconteceu, de Deus. né? A gente tá aqui. Verdade. Meu nome é Daniel Viana, do Politimax. E aí vocês vão me botar em saia Cleitão. justa hoje, velho? Vamos Rapaz, ver. depende se a saia couber em você, né? Tem que ter Tem que isso. ver isso, né? Vai ele. E eu, cara, eu sou Cleiton Mesquita, mais uma vez aqui, pra quem não me conhece, eu sou professor de História, e aí, Daniel, né, na área de comunicação, a gente fez um bate-bola aqui, pra equilibrar, né? E tá dando Mas certo, tá né? dando certo. Segunda temporada do Politic-Question. E assim, antes de tudo, gostaria de convidar você. Se você tá aqui é porque você se interessou. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal e aciona o sino pros próximos convidados. Vamos ouvir um pouco da história de Sandro? Sandro que é do subúrbio, Fazenda Couto, Sandro? Então, eu sou de Fazenda Coutos, subúrbio ferroviário, sou nascido e criado lá. Literalmente, né? Nasci na maternidade João Batista Caribé e moro lá até hoje. 18 anos, por incrível que pareça, 18 anos eu tenho. Nascido e criado lá, vendo a evolução. Por isso que eu falo muito de segurança pública, de crime organizado, falo de facções, justamente porque eu presenciei isso, eu vivi isso na pele. Por exemplo, existem vários vereadores, vários deputados que estão na Câmara, na Assembleia hoje, que quer falar de segurança pública, mas foi criado em apartamento. E eu, criado em Fazenda Coutos, eu vi amigo meu morrer. Olhar endógeno mesmo. Você. Eu não tô falando do que eu escutei, do que me disseram. Tô falando que eu vi, eu escutei, né? Então eu pude presenciar ali, porque o PT comanda a Bahia ao mesmo tempo que eu tenho de vida. Sim. Isso é foda, né? 18 anos, né, que você tem? 18 anos, né? O PT comanda a Bahia esse tempo todo e eu pude presenciar a crescente do crime organizado em Fazenda Coutos. Você pegava ali o início, onde era só uma conversa. Não faça tal... Não, era antes disso. Não fale tal coisa, porque os meninos aí da facção, pá. E aí, os amigos ali, os colegas, né, ficavam até brincando de sinais de facção e tudo mais. E essa conversa, ela foi evoluindo, né? Foi evoluindo, até o ponto de que você não podia mais fazer sinal de facção, porque senão você morria. O corte de cabelo passou pra sua assim, não faça tal sinal, não faça tal corte, porque senão o bagulho vai ficar louco pro seu lado. Isso foi evoluindo. Até que chegou hoje, a gente escuta tiro todas as noites. Todas as noites existe troca de tiro no bairro de Fazenda Coutos. Né? Hoje você não tem mais o jovem que brincava de polícia e ladrão. Hoje você tem literalmente o jovem que, em vez de brincar de polícia e ladrão, tá se envolvendo no tráfico para vender droga, pegar em arma porque acha bonito, descer para fazer assalto, né? E eu pude presenciar, sentir na pele a crescente do crime organizado em Fazenda Coutos. E aí, por isso que eu entrei na política, irmão. Por isso que eu entrei na política. Não foi porque que alguém me incentivou ou que eu senti a vontade de ser político. Não foi isso. Né? Eu acredito que quando a gente quer mudar algo, a gente tem que ir e fazer. Como a gente estava conversando aqui antes, eu sou um cara muito decidido. Quando eu decido que eu quero algo, eu vou até o fim. Eu sou disposto a pagar qualquer preço para isso, contanto que esteja dentro da minha virtude, do que eu acredito, eu vou até o fim. Quando eu decidi que eu queria fazer diferente, eu não queria ser o cara que viu amigo morrer, eu não queria ser o cara que viu o crime crescer no seu bairro e ficar parado, acovardado lá. A gente vai, inclusive, Sandro, só te interrompendo aqui, você falou uma coisa interessante, né? E aí, algo que fica martelando na minha cabeça. Você, posso dizer, comparado à nossa idade, você é um garoto, né? Você é novo, tá chegando agora 18 anos. Sim. Né? Acredito que você tá ali no auge no auge do calor mesmo, de querer mudar, de querer transformar. O gás, né? No gás, tá no da gás, juventude. Né? Da juventude, isso é importante. A gente sabe que o processo político desse país tem a marca da juventude ali também. Cada um respeitando o seu tempo. Exatamente. Mas, cara, veja só, uma coisa que me preocupa, né? Você, como morador de uma comunidade, certo? Muitas vezes você bate de frente com o
a matéria-prima dessa comunidade. Eu falo assim, a matéria-prima dessa comunidade no sentido de você bate de frente com tráfico, com crime organizado. Cara, você não tem medo não? Como é isso? Irmão, medo eu tenho, velho. Medo eu tenho porque ninguém tem, né, mano? ninguém tem peito de aço. Ninguém tem peito de aço. Mas a parada é a seguinte, velho. É como eu falei. Você é muito ameaçado? Irmão, ameaçado eu sou, mas eu não como ameaça não, velho. Eu não como ameaça, é o que eu falei. Outro carinha aí mesmo, eu mostrei a você. O cara veio me ameaçar, falou que ia me quebrar no pau na rua e teve que fazer um vídeo se retratando. Sim. Entendeu? Então eu não gosto de ameaça. Se me ameaçar, vai tomar processo. Se me ameaçar, querer vir trocar pau comigo na rua, não vai conseguir. Ou eu vou correr, ou a gente vai revidar a altura. É basicamente isso. Então, assim, medo eu tenho, mas eu não sou covarde. Mas mas você também bate muita gente. Quando eu te conheci assim na rede social, eu falei, mano, esse moleque aqui, esse garoto aqui, ele deve ser filho de algum cara, de algum deputado, algum juiz, porque ele deve ter um mega escritório de advogado, de advocacia. E você não tem, né? Não tenho costa quente nenhuma, irmão. É eu por eu mesmo e é isso aí. Então aproveita e processar ele, né? Eu tô brincando. Pode tentar, tá ligado? Isso é engraçado, né, velho? Até hoje eu não tomei nenhum processo, irmão. É mesmo, eu tô esperando o primeiro chegar. Nunca tomei um processo, mas sabe o que é? Eu vi recentemente. Sabe o que é? É porque eu falo a verdade, velho. Se os caras me processar, toma, pô. Eu vi recentemente, na verdade, eu tava olhando na sua rede social. Sim. E vi que você realmente... Acho que é uma característica sua que se sobressai, que é essa... Eu não queria usar a palavra agressividade, mas essa... Eu sou incisivo no que contundência, eu falo. né, com que você aborda e alguns políticos e tal. A gente tem ali no movimento MBL algumas figuras, né, que você faz parte, que também tinham mais ou menos esse perfil. Uns mudaram um pouco, que foi o caso do Kim. Acho que de todos os nomes... Deu uma repaginada. O Kim sempre foi muito técnico. Ele evoluiu, e assim, ele evoluiu muito, mano. Sim. E assim, quando você vê Kim no início, assim, pra agora, ele evoluiu demais. A gente tem outros nomes também ali que tem um pouco esse perfil. Só que a gente percebe que você... tá sempre ali batendo de frente com os deputados estaduais, federais, enfim. Tomando pisão no pé. Fazendo cobranças e tudo mais. Aí vamos lá. Aí vamos levantar aqui uma hipótese, né? Sim. Sandro se elegeu vereador de Salvador. Atualmente você é pré-candidato, né? Mas você se Ainda elegeu... Ainda não sou pré-candidatura, não. Não, pré-candidato você não é candidato. Não sou pré-candidato. Ah, não sabe ainda se vai vir. Ainda não. Mas vamos supor que você venha a vereador. Digamos que eu seja pré-candidato. Pronto. Aí você foi, se candidatou e se elegeu. Sim. Sandro, vereador de Salvador. Como você vai transitar seus projetos, as suas propostas em uma casa do contraditório e que às vezes podem ter ali figuras antagonistas e que você sabe que a Câmara ali funciona como um coletivo. Em alguns momentos você vai precisar de um voto de fulano, de Beltrano, enfim. O jogo político mesmo, né? É o jogo político. Como você pretende caminhar dentro desse ambiente, tendo esse antagonismo tão aflorado com algumas figuras? Vocês são dois agentes políticos. A gente está aqui trocando uma ideia e a gente está aqui conversando. Isso aqui já perfeito. É uma articulação. Sim. Né? Então, assim, poder de articulação, eu tenho certeza que eu posso ter ganhando eleição. Né? Porque, pô, com um projeto bom, irmão, sabendo conversar com a galera da base, com os vereadores da base ali, e até com vereadores de oposição, se você senta com ele e conversa com ele, e com pressão popular também, porque isso a gente tem, militância a gente tem para pressionar o cara, fazer o cara ser a favor de um projeto que é bom para Salvador. Pô, irmão, com isso a gente consegue aprovar projeto, com isso a gente consegue crescer dentro da Câmara, consegue ter poder de articulação. É assim que quem trabalha, pô. Mas você hoje pensa em ser base ou ser independente? Eu penso em ser independente, mas quando eu falo base, são os vereadores, digo da nossa base ideológica, vereadores da direita. Que coadunam com o pensamento Isso, da direita. Exatamente. São aqueles votos que a gente já vai ter quase certo que vão aprovar um projeto nosso, da nossa visão política. Se não votar igual com vocês, às vezes pode ser retalhado por essa pressão popular que você está citando. Exatamente. Pela pressão da militância, que também é uma militância de direita. E quando eu falo vereadores de oposição, eu estou dizendo oposição a gente. No caso, aqueles vereadores do PT... do PSOL, a gente consegue também pedir o voto desses caras. Se eles não votarem a favor de um projeto, a gente vai expor, vai mostrar que eles estão votando contra um projeto que é a favor de Salvador. Acabou, não tem muita conversa não. Agora, eu sou um cara que eu acredito que a gente tem que ir pelo ponto mais emergencial. E hoje, o que a Bahia nunca teve é um cara incisivo, um cara que vai pra cima, um cara que mostra o que é que acontece de fato dentro da política, que mostra isso pra população.
Hoje você tem vários vereadores, você tem vários deputados estaduais e federais da direita, mas que me perdoe, nem todos não. Nenhum deles conseguem fazer um trabalho tão midiático ao ponto de pegar e expor um colega dele ou expor um deputado vagabundo, expor um deputado federal vagabundo, expor um vereador vagabundo. Mas talvez isso não seja uma regra, talvez a linha de trabalho desse cara seja, eu não, concordo, eu vou fazer... não é uma regra. Mas o que eu estou dizendo é que falta isso na Bahia hoje. Cara, a Bahia é um lugar tão contaminado politicamente, vocês sabem disso, a esquerda manda aqui, o PT governando aí é a sombra disso, mostra isso, é o resultado disso. Sim. Pô, vai completar 20 anos de poder se Jerônimo se reeleger governador, pô. Então, assim, a gente tá cansado disso. Eu acho que todos nós estamos cansados disso. E o que faltava era um cara, um jovem, com o gás da juventude que você falou, com a vontade de apontar o dedo na cara de um político e falar a realidade pra ele e mostrar pra população. Entendeu? Então, é justamente isso que eu quero fazer de início, antes de ser pré-candidato. Depois que eu anunciar a pré-campanha, irmão, se eu anunciar a pré-campanha, aí você vai ver que o meu discurso, ele vai sim passar a ser um discurso de projeto. O que é que Sandro vai aprovar dentro da Câmara? Quais são os projetos de Sandro? Mas eu não sou pré-candidato ainda, irmão. Ou seja, primeiro tem que se eleger, né? Exato. Então, assim, eu não sou pré-candidato ainda. Então, hoje, o meu discurso é apenas um cara que tá batendo de frente com o que tá errado. Acabou, sim. Eu sou cidadão. É meu direito de cidadão. Perfeito. Como todos nós temos aqui. Eu sou cidadão, meu direito é cobrar, eu tenho mais autoridade do que o político. Sim. A autoridade é o cacete, rapaz. Eu tenho autoridade sobre ele. Eu sou cidadão. Eu voto. Eu dou dinheiro pra esse cara. Sai do meu bolso o dinheiro que paga o salário dele. Então, eu sou a autoridade nessa conversa. Eu sou o cidadão, eu que mando no que é que ele tem que fazer. Porque senão, eu não vou dar meu voto pra ele. E não adianta pensar que, pô, não dar o voto é uma conversa tão esdrúxula, porque é tão pequeno. Não, irmão. O voto faz muita diferença. Faz. Principalmente no seu reduto, né? Exatamente. Você que é da suburbana, você saindo candidato a vereador, você vai disputar com gente que é campeão de voto ali naquela região, né? Muito Como é que você no seu bairro, você tem uma liderança forte, você tem o apoio do povo do seu bairro ali? Cara, o pessoal do meu bairro é minha família, né, irmão? Minha família. A galera que cresceu comigo. Então não vai ter esse negócio... Os pais dos meus amigos, os tios dos meus amigos, os meus amigos. É minha família ali. Sim. Cotos é minha família, pô. Você falou aí sobre a questão da hegemonia do PT no estado da Bahia. Você acha que isso passa por onde, no caso, todo esse controle? Porque, assim, a gente sabe que a campanha de vereador e prefeito, ela reflete o interesse das siglas para a próxima eleição e assim sucessivamente. A gente vê que há um grande apelo da esquerda, e principalmente em polos de prefeituras que eles perderam, né, como Camaçari, enfim, algumas cidades que são fortes para eles nesses redutos, assim, nesse contexto Bahia. O que você acha que proporcionou para o PT essa hegemonia de 17 anos? O que você acha que provocou essa hegemonia? Cara, a Bahia, ela tem uma política muito retrógrada. Principalmente nos interiores. Quando você fala de capital, região metropolitana, a gente sabe que sempre foi direita. Né? Sempre não. Mas sempre teve um voto muito mais independente. Cristalizado, né? Exatamente, um voto independente do interior. Mas aí quando você estica pro interior da Bahia, irmão, são 417 municípios. É praticamente impossível você ter o controle eleitoral disso. Você tem muitos prefeitos que se vendem pela eleição. A gente sabe que eleição de interior é guerra. Eleição de interior não tem viés ideológico. Eleição de interior tem viés financeiro. O pior interior que for, o menor de todos. Pior eu falo no sentido eleitoral. Você tem, infelizmente, o viés da grana, o viés do poder. O cara, ele quer ganhar a eleição para ser prefeito. Ele não quer ganhar a eleição para fazer uma mudança histórica na cidade dele. Infelizmente. Essa é a realidade. E aí quando você tem o poder que já tem... Quando você tem o PT que já tem o poder, já tem a estrutura do governo, e é o que pode dar ali uma assistência para que o prefeito ele possa se reeleger, possa eleger vereadores, e além disso você dá para a população mais carente, a população que tem dificuldade no acesso à informação que a gente tem aqui na capital por estar mais perto do poder, mais perto do PT, mais perto da Assembleia Legislativa, mais perto da Câmara daqui de Salvador, que a gente entende como é que funciona a política, essa informação não chega no cara que
capina mato todo dia lá que trabalha com isso. Exato. Mas, Sandro, rapidinho, mas nem sempre foi assim, cara. Sabe por quê? Aí eu vou dar uma carteirada de idade aqui, né? A gente por ser mais velho, mas isso também a gente se deve a uma mentalidade articuladora. Sim. Que a oposição que você faz, né, no caso do PT, teve essa capacidade. Porque, assim, Concordo. antigamente era assim que funcionava. O PT dominava onde tem voto ideológico, né, que era nas grandes capitais. Sim. E ali você tinha, se você for parar para analisar o histórico, se você baixar isso no TRE, no TSE, você vai ver. E nos grotões, Sim. o PFL ganhava. PFL, extinto PFL. Né, Partido da Frente Liberal, né, que hoje assumiu a sigla DEM, depois, né, se incorporou ali a União Brasil. Se você fizer essa análise, você vai ver, cara, era incrível isso. E hoje esse cenário mudou. Mas Hoje você teve aí nessas últimas eleições União Brasil ganhando nas grandes polos, nas grandes metrópoles, Sim. nas capitais ali, E e nas nos grotões, menores, exato. o PT ganhando. Mas por que isso? O PT, ele descobriu onde é que tá a mina de ouro. Tanto é que o PT abandonou Salvador. Você acha que o PT quer ganhar a eleição em Salvador? Não, e o que o Otto Alencar também faz politicamente nas prefeituras, o cara saiu de 78 para 108 Não é prefeituras, isso, irmão. Não, Como é que não. faz isso? O cara é dono da Bahia. O PSD tá ligado? tem muita prefeitura, velho. E isso não é só. Isso Mas isso é o que eu ia falar. Sabe o que é isso? É a sigla que tem mais, o poder de articulação. O PT, ele entendeu isso. Tanto é que existe essa hegemonia dentro da esquerda, né? Que a gente não tem, a direita infelizmente não tem. Que é PT, PSOL, todos eles, né? Eu digo PT e PSOL porque são dois extremos, cabeças, né? Só que são dois extremos que se unem... dentro do mesmo lugar. Exato, que se unem na época da eleição. Então eles entenderam que eles não podem brigar entre si. Sim. Oxe, irmão, quando é pra aprovar projeto, o pau come. E o Tom Coelho xinga Rosenberg, Rosenberg xinga e Tom Coelho. Inclusive, eu acho que o Coelho... pessoal declarou hoje a saída, né? Da base do PT. Da base, eu acho que foi. Eu não vi essa notícia, Hoje, não, dia mas. 18, né, do 9. Mas aí, irmão, chega na eleição, todos eles se unem para fazer campanha em torno de um nome. Sim. A capacidade de mobilização das militâncias para isso. O PT ele descobriu isso e percebeu que a mina de ouro estava nos interiores e colocou a sua movimentação, a sua capacidade, o seu talento para conquistar os interiores e abandonou a região metropolitana. Foi exatamente isso que aconteceu. Certo. E aí, quando eu digo que o PT ele explora a falta de informação dos interiores, é que ele sabe como é que ele vai fazer para chegar no eleitorado baiano. Ele sabe como é que vai fazer, ele sabe qual é a moeda de troca, ele sabe o que oferecer. Jerônimo, ele sabia o discurso do que ele falar para o eleitor dele que mora no município mais distante da capital. Ele sabia o que dizer para esse eleitor. Ganhar isso. Tanto é que você pega o discurso de Jerônimo antes de ter toda essa guerra com o crime organizado, logo no início do mandato dele, antes da bomba estourar, o que é que ele falava? É má fé das pessoas que criticam a segurança pública da Bahia. Por que ele falava isso? Não é que ele estava fechando os olhos para o crime organizado em Salvador. Isso também. Mas ele falava isso porque o eleitor dele não está em Salvador, irmão. Ele perdeu a eleição em Salvador. Então ele estava pouco se lascando para Salvador. Ele falava isso, que o crime na Bahia não está do jeito que a gente dizia que estava, porque o eleitorado dele que está recebendo esse discurso está lá no interior da Bahia, no município que nem tem crime direito, porque o crime é o cara que está na biqueira vendendo droga e não existe essa guerra de facção como está existindo aqui em Salvador. Agora, Sandro, Então, a sensação de segurança pública do morador que está nesse interior, é para ele totalmente tá diferente. tudo bem, para ele não tem guerra de tráfico nenhum. Não tem. Então, quando o Jerônimo fala que tá tudo beleza na Bahia... É pro que cara não, lá fora. É pro cara que tá lá. Então, esse discurso de Jerônimo não era pra capital. Então, o PT percebeu isso. O PT não liga pra capital hoje. Agora... Tanto é que eles não buscam um nome pra prefeitura. Eles estão completamente rachados desde sempre. Diz que tem o nome do Robson, né? Do PT, que é o deputado estadual e tal. Agora, sim, uma coisa que você falou, isso aí eu achei interessante. Se eu não me engano, o PT aqui nessas últimas eleições... O reduto que eles tiveram mais votação foi no subúrbio, não foi? Sim. Agora sim, a gente tem a novela do VLT, que é querendo ou não, algo que tá chamando... Por que o subúrbio votou tanto em Jerônimo, tipo, deu tanto voto pra sigla, com essas problemáticas que circundam ali o subúrbio e tal? A questão do subúrbio é proporcional, né? O subúrbio é 1/3 da população de Salvador. população. É mais, é quase 50% agora porque a população de Salvador diminuiu. Né? Então, querendo ou não, por questão proporcional, automaticamente o subúrbio vai votar mais no PT.
questão proporcional, comparado com outras regiões de Salvador. Tem que lembrar que subúrbio não é um bairro, subúrbio são vários bairros. Subúrbio não é Cajazeiras, que é um bairro gigante. Subúrbio, irmão, vai até calçada. Você pega de Paris até as ilhas, a né, Ponta. considerado. As ilhas. Você tem ilhas que são do subúrbio. Né? Ilha Então, de Maré, eu acho. exato. Ilha dos Frades, Ilha de Maré, eu não sei se é... Não, né? Não é não. Ilha dos Frades é do subúrbio, deve ter outra também. Mas você tem o subúrbio como uma região muito grande. Automaticamente, proporcionalmente, vai votar mais no PT. Mas existe também a teoria de que a população mais pobre, querendo ou não, é a população que mais vota no PT por causa do discurso. O discurso que eles têm, como eu já disse, o discurso que eles têm acaba convencendo. É aquele discurso de que a gente vai ajudar você, né? A gente luta pelos mais pobres, é o discurso do Lula. Pô, Lula pesou muito nessa eleição, irmão. Mas assim, não querendo fazer o papel de advogado do diabo, Sim, mas eu costumo dizer que a política é uma ciência, certo? concordo. Costumo dizer não, a política é uma ciência, né? Sim, E por ser uma ciência, eu gosto, enquanto cientista social, analisar ela de forma suspensiva, sim. certo? Sem Sim. paixões. Eu não posso negar, independentemente do que eu acho, do que eu penso politicamente, o que não estou aqui para fazer meu juízo de valor, mas a gente também, por outro lado, não pode negar que várias políticas de governo do atual governo chegaram nesse povo que está na margem, Sim. certo? Então talvez não seja por esse motivo também que você tem uma captação maior de votos, porque você acabou de falar a língua, certo? Falar o discurso. E aí você quer discutir macroeconomia e eu quero distribuir pão e peixe. É, exato. Pois é, Não, o que mata? mas Porque, é assim, exatamente isso. Quem tem tempo, cara? Sandro, quem tem tempo para discutir ideologia, para discutir marxismo, para discutir liberalismo, é que tem comida na mesa, irmão. É verdade. É verdade. Mas aí a gente tem que entender os caminhos que é utilizado. Eu concordo que o PT, ele chega na política de ponta do cara lá e acaba, sei lá, matando a fome do cara naquele dia, naquela semana. Mas, irmão, a nossa política, ela visa matar a fome desse cara definitivamente. Definitivamente. É diferente da política do assistencialismo. A política do assistencialismo é aquela política de compra de voto, pô. É a política de compra de voto. É você segurar uma grana para gastar na eleição e antes da eleição você meio que ajudar a população. Porque assim, o que o PT quer, existe um plano claro do PT, né? Todo mundo que está na política tem um objetivo. O PT não quer só poder. O PT, ele quer comandar o país e na Bahia não é diferente. Ele quer comandar a Bahia. E para isso, ele precisa conquistar as pessoas. Como já faz. Como o Lula, que é um líder muito carismático, faz. Um cara inteligente e um cara que sabe o carisma que tem, como a gente estava falando aqui. Sim. Então, o que é que eles fazem? Eles vão pelo caminho do assistencialismo. E aí eles mantêm a população refém do governo. Hoje, se você fizer um pequeno estudo, você percebe que as pessoas elas votam no PT porque tem medo do PT sair e elas perderem uma boquinha que tem do governo. Essa é uma grande realidade. Bolsa Família, por exemplo, né? O Bolsa Família na época de Lula foi uma grande prova disso. As pessoas tinham o discurso que não ia votar no outro lado, não ia votar na direita, ia permanecer o PT, justamente porque se o PT saísse, ia vir alguém que ia tirar todo um projeto que foi construído para ajudar o pobre, Minha Casa Minha Vida, isso, aquilo outro, que é um programa de assistencialismo que você torna o cidadão escravo do governo. E aí ele precisa dar a manutenção daquele poder a todo tempo para que ele não perca essa boquinha. O cidadão ele não quer emprego, o cara que vota no PT. Ele quer ganhar a grana dele. Ele não entende que o governo está mantendo ele refém. Infelizmente. Então o que é que a gente defende? Pelo menos eu defendo que o cara tenha um emprego. A gente tem que pensar em políticas econômicas para promover emprego. Não para promover assistencialismo. E outra, o Bolsa Família, por exemplo, é uma pauta da direita, né? Que Lula pegou e se apossou como a política principal dele de manutenção de poder. E a gente não pode permitir que isso aconteça. A gente defende que o cidadão ele tenha pelo menos uma renda mínima para que ele consiga sobreviver, mas além disso você tem que permitir que o cara consiga uma oportunidade de emprego. A Bahia é o grande exemplo disso. Como é que tá o emprego aqui na Bahia hoje? Tá lá embaixo, irmão. Desemprego tá comendo no centro aí. Comendo no centro. E o PT distribuindo migalha para a população, como se a população fosse pombo.
Emprego gera dignidade, né, para as pessoas. Exatamente, gera independência, irmão. Exatamente. O cara cria um projeto de vida. Eu acho que Ciro Gomes, dentro do plano de governo dele da última campanha, ele tinha colocado para que o Bolsa Família fosse e tivesse dentro do... se fosse constitucional, né? Tipo assim, acho que foi isso. Tivesse dentro da Constituição para que Sim. outros... ou para que isso não se tornasse uma ferramenta política. Política, Pra mim, eu achei bem interessante isso aí dele. É. Agora, assim, falando um pouco de Ciro Gomes e de eleições nacionais, eu estava olhando que o MBL, que é um movimento, né, tá buscando assinaturas para conseguir se tornar um partido, né? Sim, exato. Vocês acham que conseguem essas assinaturas até ano que vem, para a campanha de 2024? E outra, tendo as assinaturas, pelo que eu estava vendo, um dos principais projetos, que eu acredito que seja fato, é a candidatura do Danilo Gentili, né? A Não. presidente. Isso aí ficou por isso mesmo. Parece que o Danilo não quer. Não sei como é que tá o pé disso, mas Danilo não. Danilo Mas existe a possibilidade de um nome para a presidência da para presidente, República? com certeza. Nesse Com certeza. caso... Não o Danilo, mas Sim. com certeza existe a possibilidade. Mas aí, nesse caso, nessa conjuntura, o MBL faria a utilização do fundo? Porque a gente viu, por exemplo, exemplos como o Partido Novo, que veio com aquele discurso da não utilização do fundo e etc. E a gente viu que o Novo ele perdeu muito espaço. Sim. Hoje a gente tem Zema, que talvez seja o nome, Eles mas... tentaram jogar o jogo, que existe as suas regras, mas na regra deles. Isso não Exatamente. funciona, irmão. Exatamente. É você sentar pra jogar xadrez e dizer que é assim que você vai fazer porque é você que manda. É desproporcional, né? Não tem como não você tem disputar como. com um cara cheio de tem como. recurso E Não tem como. antes da gente continuar com esse assunto, Sim. já quero saber se você que tá assistindo a gente já segue a gente na rede social. Pô, você chegou até aqui, não vai seguir, velho, não vai se inscrever. Exatamente. Né? Siga a gente nas redes sociais. No Instagram é Cortes Politicquestion. Instagram e TikTok. Instagram é mais o TikTok não é pra fazer aquele negócio. Dancinha não, pelo amor de né? Deus. Velho. E Não. no YouTube é Politicquestion também. Politicquestion. E quem quiser também acompanhar o trabalho de Sandro, como é que a gente acha você? Como é que Sandro Filho MBL. Todas as redes sociais você pode pesquisar Sandro Filho MBL. E me Tudo, seguir. né? TikTok. Tudo. Mas o TikTok também é pra Instagram. dancinha, não, né? Também. Tá ligado? Tá maluco. Beleza. Então, Pronto, vamos lá, então, continua. sim, aí a gente estava falando sobre a questão do MBL se tornar partido e se faria utilização do fundo. Sim. E aí você estava falando que... Sobre o fundo ainda existe essa discussão interna. Hoje, tá liberado para você decidir se você é pré-candidato, se você vai utilizar o fundo ou não. É porque o MBL trazia Eu- como se o fundo fosse algo... A utilização fosse algo imoral. Sim, a gente bateu... legal, a mas gente- era imoral. A gente bateu muito nisso. bateram muito A gente nisso. bateu muito nisso. Mas evoluiu, né? Só Pensamento. que, exatamente, eu sou um cara que eu discordo da pessoa que não muda de opinião. Eu acho que essa pessoa está completamente precipitada. Perfeito. Eu acho que a pessoa ela tem que evoluir. Ela tem que ter veemência naquilo que ela acredita, tem que ir até o fim como eu faço. Mas se ela perceber que ela tá errada, ela tem que dar um passo atrás e reconfigurar a sua rota, a sua linha de rota. Inclusive, vocês foram muito criticados por mudar a postura, por apoiar Bolsonaro em 2018 Sim. e depois fazer... oposição. Exatamente, irmão, mas é isso. O MBL é um movimento que se mantém do mesmo jeito desde quando iniciou. Mudou algumas coisas, a questão do fundão eleitoral é um exemplo, porque a gente aprendeu com o nosso erro, a gente percebeu que a gente ia dar com a cara na parede se continuasse do jeito que estava indo, batendo de frente com isso e não utilizando, porque, pô, você prefere que um cara do PT use o fundão e ganhe a eleição, ou você prefere que um cara da direita use esse fundão e ganhe a eleição? Eu prefiro que o cara da direita use o fundão e ganhe a eleição. Eu prefiro que um candidato melhor utilize o fundão, porque a gente, que tá na política, a gente sabe. Às vezes o militante que acompanha a gente, ele não tem essa noção. Mas a gente que tá na política sabe que campanha eleitoral gasta muita grana. Gasta muito dinheiro. Muita Gasolina. grana. Nossa senhora, com tudo, entendeu? Então assim, o fundão eleitoral não é pra comprar voto. Tem gente que usa pra comprar voto. Agora, se o cara é coerente, ele vai usar isso pra manter as despesas dele de campanha. E nessas despesas de campanha, a gente vai entender o que é moral e o que não é, o que a lei permite e o que a lei não permite. Eu acho que tem que utilizar. Eu acho que tem que ser proporcional. O que acontece hoje, infelizmente, não é proporcional. Hoje você tem o fundão eleitoral no poder dos caciques partidários. Os caciques definem quanto cada um vai receber. Você tem as cotas, que ajustam um pouco isso, mas querendo ou não, você tem uma distribuição desproporcional.
A ideia do fundão eleitoral é que você proporcione uma chance de um candidato que não tem recurso de ganhar a eleição. Um candidato que não tem grana. Um candidato que não tem doações. Além disso, Sandro, continue. Aí, hoje você tem os caciques partidários pegando essa grana e dando para pessoas que já têm grana para gastar. E aí a pessoa já tem mandato, a pessoa fica extremamente estruturada e isso torna uma eleição completamente desproporcional. Não é isonômico, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, eu acho que o candidato ele deve usar o fundão. Eu acho que financiamento público de campanha é comum em qualquer país, em todos os países, isso é natural. O Brasil que a gente inventou essa, só que eu acredito que brigar com fundão eleitoral é você dar tiro em espantalho. Eu acho que o valor que tá hoje é imoral. É muita grana. Agora falando... Só que você brigar com fundão mas assim... É bilhões, mas tipo assim, vai distribuir para quantos candidatos? Exato. Mas assim, quem tem acesso, você brigar com fundão eleitoral é você dar tiro e espantalho. Você tem que brigar com privilégios de políticos. Você tem que combater isso. Porque aí você consegue... Mas quando a gente fala nisso, de proporção, esse nome, proporção, despertou um gatilho interessante. Vamos falar de Salvador, né? Sim. Quando a gente fala de Salvador, vamos para tecnicamente, para partido político. A gente sabe que essas eleições de 2024 vai ser um projeto piloto, né, dessa reforma política. Essa reforminha, né? Não, essa é da primeira mesmo, da reforma política mesmo. Os partidos podiam lançar 150, mais de 150 candidaturas. Agora só 100%. Agora você vai ter que lançar a quantidade de cadeiras mais um. No caso, 43 mais um. Isso vai mudar muita coisa. 44. Isso vai fazer com que a disputa política nas eleições seja uma guerra de foice, meu amigo. E sem contar com essas fusões de partido, né? Essas fusões de sigla que vão botar de novo o poder na mão dos partidos. É isso. Só que assim, Sandro Filho é um garoto que tá chegando agora. Não foi testado em urna ainda, foi testado ainda em urna, até porque ele fez 18 anos esse ano. Agora, então. Fez 18 anos esse ano. Já é influenciador da política há um tempo, né? Já. Mas fez 18 anos agora. Irmão, desde quando eu me entendo por gente, eu acompanho política. Acho que o primeiro vídeo seu que eu vi foi na eleição de presidente, que você subiu no trio do Bolsonaro. No trio do Bolsonaro. Ali foi foda. Eu pensei que você ia morrer ali. Esse menino vai morrer, gente. Tira ele daí. Ali foi Mas foda. só pra eu finalizar meu raciocínio aqui, evidentemente você vai ter, pelo menos as nossas previsões, né? Vai ter menos partido disputando as eleições, né? Sim. Pela lógica de proporcionalidade, vai ter menos partidos. E você, consequentemente, o presidente desse partido vai estar com um problemão, porque ele vai ter que fazer um filtro pra saber quem ele vai dar a legenda. Sim. Certo? Sandro Filho, quem vai querer Sandro Filho? Porque, querendo ou não, Sandro não tem candidatura, mas ele é um influenciador. E hoje em dia a linguagem da sociedade ela atravessa a internet. Verdade. Você vai ter dificuldade para achar partido. Você já tá enfrentando essa dificuldade? Tá sendo assediado por algum partido? O MBL Bahia, ele tem muitas pessoas dentro da sua coordenação e eu tenho uma equipe grande. Por mais que não tenha um advogado, por exemplo, inclusive quem quiser me processar pode processar que eu não tenho advogado. Pode tá fácil, né? Tá fácil. Sabe o que você tá pedindo. Cuidado. Mas assim, a gente pensa nisso quando a gente fala em pré-campanha. Quando a gente fala, vamos lançar pré-campanha, vamos pensar nisso. Aí a gente começa a pensar, tá, mas se lançar pré-campanha, qual é o partido? Até porque você precisa ser inteligente, assim, sua equipe, para você não nadar no mar cheio de tubarão, né? Exatamente. E morrer na praia, né? Aí não dá. Ou então morrer com o tubarão, não vou falar comendo. Aí é foda. Te devorando. Me devorando. Lá ele também. Vai ficar no corte. Vai ficar no corte. Aí a gente vai fazer o corte. Não tem jeito, vai ficar no corte, meu irmão. E você vai publicar lá o collab. E aí, mas assim, velho, eu acho que tá cedo. Falando a verdade, tá cedo. Eu acho que dá pra começar a sondar, mas essa movimentação, eu digo, a movimentação já começou, mas a movimentação de candidatos, existe aquele momento, né, final do ano, início de 2024, ano eleitoral, aí começa todo mundo a anunciar a pré-campanha. E aí no meio da pré-campanha, fulano de tal foi pro partido tal. Pô, já viu a quantidade de votos que vai fazer lá. Vamos pro lado de cá, então, que vai ocupar o lugar que ele ocupar. Então, assim, essa movimentação ela é muito complexa. Eu não tô preocupado com isso, porque eu já falei. Eu não sou pré-candidato. Eu posso ser pré-candidato. Eu posso ser. Existe a possibilidade de eu ser pré-candidato. Uma possibilidade altíssima. Mas eu não sou pré-candidato. Eu não estou preocupado com isso. Minha equipe se preocupa.
O pessoal fala, ó, lançando pré-campanha tem que saber por onde vai. Eu falo, eu concordo. Mas hoje eu não sou pré-candidato, então eu não penso muito nisso. Mas com certeza, saindo candidato, eu tenho que ir para um partido que não me atrapalhe, um partido que permita que eu faça a política que eu gosto de fazer, torando o pau mesmo, independente de qualquer coisa, aqui em Kataguiri no União Brasil, pô. União Brasil não tá nem aí. Quem lasca o doce lá. Faz o que Vota ele contra o que o partido vota, ele tem total mas ele dá autonomia. Mas ele dá um coeficiente robusto ao partido também, né? Ele contribui mesmo. Cara, é jogo de Exatamente. interesse, né, cara? Exatamente, mas aí que tá. Primeiro que eu não vou ser capaz de fazer a minha política. Se alguém chegar em mim e falar, ó, todos os partidos chegarem em mim e falar, você não vai ser candidato, só se você parar de fazer o que você faz, eu não vou ser candidato. Eu vou continuar fazendo o que eu faço. Dane-se a candidatura, a cadeira de vereador, dane-se qualquer coisa, irmão. Eu tô aqui não é pelo mandato, não é pra ganhar a eleição. Ganhar a eleição, eu costumo dizer que é o resultado de uma conta que começa antes de uma campanha. É uma conta. E essa conta envolve fatores. E o produto dessa conta pode se resultar numa eleição, ganhando um mandato. Mas o mandato não é o principal de tudo. Mas agora sim, vamos só Eu mudando tenho um um pouco. propósito por trás. Mudando um pouco disso aqui. Como diz na Bahia, mudando de pau pra cacete, né? Sim. A gente é nordestino, a gente é baiano. Rapaz, eu vi o terceiro momento lá, ele aqui. momento lá. Era pra você falar um outro aí que você deu um mole, mas eu não falei eu nada. também fiquei quieto, Eu deixa fiquei quieto. quieto. O pau torando. Aí é você que tá dizendo. Mas, velho, eu vi um vídeo seu onde você meio que denunciou, né? Achou um absurdo um projeto de uma vereadora daqui Sim. de Salvador, onde ela trata sobre a matéria de drogas. Então, a gente já viu alguns posicionamentos. Para quem não te conhece, depois você expõe seu posicionamento, se é contra ou se é a favor. Aqui é um espaço livre, cara, democrático. A gente costuma dizer que aqui a gente conversa com todas as pessoas, entendeu, Sandro? Sim. E eu acredito que a nossa energia, você chegou aqui, você viu que, pô, a gente é bem família. Gente boa demais. Sim. E todos os que tiveram aqui nessa mesa também, a gente, embora a gente pode discordar, concordar em alguma coisa, sim. mas se todo mundo tratou a gente muito bem e foi recíproco isso. Essa energia, também seja acho. de esquerda, seja de direita, foram pessoas maravilhosas. Pessoas ótimas. A gente recebeu aqui gente que pensa à esquerda, que pensa à direita, né? Mas foi muito massa. No entanto, você teve esse vídeo aí que meio que viralizou, né? Conta pra gente aí Qual o seu lado da história, qual né? o seu lado da história? Porque Como ela foi? disse que não foi bem assim. Explicando pro pessoal que você tá tirou de assistindo. contexto, você pegou, tirou de contexto. Foi a vereadora Laina, do mandato, né, que ela chama. A qual vereadora lá? Mandata. Ela escreve mandata. Primeiro tem que aprender o português. Né? Primeiro tem que começar por aí. Pô, quer ser vereadora e fazendo erro de português na cara dura na rede social, pô, mandata, é pior que pronome neutro, irmão. Aí é foda. Mas beleza. Laina, me perdoe, mas esse dia que dá risada. Cara, por que os caras começam a... Pô, irmão, é que mandata, irmão. Peraí, rapaz. Qualquer coisa, tudo bem. Se ela metesse um elo, Eu confesso que eu não pude. lá se ela metesse um elo em cima do plenário, a gente até entendia. Mesmo discordando, mas mandata é foda. É pior que presidenta. Mas enfim. Vereadora Laina. Ela ela fez um discurso na Câmara de Vereadores defendendo a liberação de todas as drogas. E ela cita, irmão, não sou eu que estou dizendo. Se sou eu que estou dizendo, que me processe. Laina, me processa. Me processa. Diz que sou eu que estou dizendo que você defende a liberação de todas as drogas. Mulher empoderada, manda me processar para ver onde é que a gente vai com esse discurso, com esse debate da gente. Porque ela disse, irmão, ela disse em cima do plenário que defende a liberação de todas as drogas e citou o nome da maconha e a cocaína. Ela citou... Não sou eu que tô... Não foi eu que falei. Não sou eu que estou citando, foi ela que citou. E ela defende também uma política de reparação de danos. Nessa reparação de danos, vem um kit droga com piteira para fumar maconha. E ela que falou, não sou eu que estou dizendo, também palavras dela. Piteira pra fumar crack, não? Não que eu tenha experiência piteira é pra fumar maconha. O cara... Não que eu tenha experiência também. Não sei não, viu? Cadeira. Mas a gente precisa estudar pra falar do assunto. O cara, quando ele vai bolar o baseado, a piteira é o filtro. Filtro de cigarro.
né? A piteira, a pessoa coloca ali e fuma. Então, o kit droga, ele vem com seda e com piteira pro cara bolar o baseado dele. E vem com canudo pro cara cheirar drogas em pó. Acho que tinha um cartão também, né? De crédito. E o cartão pro cara fazer a linha. Pega o prato e faz a linha, né? E aí, velho? Eu falei dele não, que ele não tem mandato mais. Inclusive deu uma polêmica arretada aí. E aí, velho? Como é que eu vou ver isso? Eu, um cara de comunidade, que vi muito amigo meu. Perdeu muito amigo? Pô, irmão. Gente que cresceu comigo, pai. E é foda, mas assim, como é que eu vou ver um negócio desse? E aí eu vou lembrar de pessoas da minha família, eu vou lembrar de amigos meus que é viciado, que já foi viciado, que também perdeu a vida por ser viciado, por estar nesse mundo. Como é que eu vou lembrar desses amigos e assistir um vídeo desse e achar normal? Aí tem gente que acha que é por briga política, irmão. Não é não, velho. Não é por política, não. Tem vídeo que eu faço que é realmente por discussão política, por briga política. É aqueles vídeos que eu discordo de alguém. É aquele vídeo que eu bato de frente. É aquele vídeo que eu falo, ó, você é deputado, você tá errado. Você tá defendendo um projeto... Por exemplo, quando o Rui Costa indicou a esposa pro Tribunal de Contas dos Municípios, eu fui lá como um cidadão e falei que os deputados estavam errados de votar a favor daquilo. Ali é um vídeo político. Mas a minha questão com a vereadora Laina é pessoal. Porque uma mulher que vem... Uma mulher não, uma vereadora. Não é uma cidadã comum. É uma vereadora que tem mandato. É uma pessoa pública. Ela sobe no plenário para dizer que tem que liberar droga. Irmão, isso é maluquice. Isso não... Por exemplo, a maconha. Liberação da maconha, legalização da maconha. É um debate que tem pessoas que defendem a legalização da maconha. Eu sento com o cara e escuto o cara. Porque é um debate que o cara tem um fundamento por trás. O cara que defende a liberação da maconha. Muitos que debatem sobre isso e debatem com veemência no que está dizendo, sabe o que está falando. Mostra dados, dá exemplo de países. Sim. Então, é um cara que eu respeito, o cara que sentar comigo para dizer que defende a legalização da maconha. Ideia, né? Eu discordo dele, ele discorda de mim, mas a gente vai sentar e a gente vai debater. Eu sou contra, o cara é a favor. A gente debate tranquilamente. Agora, o cara virar para mim dizer que é a favor da legalização de todas as drogas, nunca foi na Cracolândia. A Cracolândia, onde o pessoal invade prédio, onde mata gente, faz tráfico humano, irmão. Tráfico humano. Punk. É difícil. Mulher sendo estuprada à luz do dia por causa de droga. Os caras vendem. A mulher tem um filho, na gestação tem um filho e vende pra comprar droga. E aí o tráfico humano comendo no centro. Existe essa teoria que na Cracolândia tá vendo isso. Meu Deus. E aí você tem uma vereadora de esquerda, do PSOL, que defende a legalização dessas drogas que causam isso. Como é que eu vou olhar isso e vou concordar? Aí ela tem a visão política dela de distribuir um kit de redução de dano para ajudar ao cara reduzir os danos da droga usando a droga. Isso é maluquice. Não tem como defender isso. Isso é loucura. Isso é loucura. Punk. É punk, né? É punk. É irmão. punk. Não Agora, é fácil. Eu tava olhando também, Sandro, você falando aí dessas polêmicas que você acaba se metendo. Você se mete em polêmica, viu? Eu tava vendo sobre a CPI, né? Do MST, que você deu entrada e tal. Acho que até o deputado Samuel não foi que te ajudou lá na questão de dar entrada e tudo mais. Protocolar, no caso. Protocolar, né? E aí, deu em quê? Caminhou? Como é que Cara, ficou? a gente tá falando da CPI do MST na Bahia, irmão. É foda, não é fácil. Eu vi Então, que assim, até um juiz, não foi que... Foi, eles tentaram barrar de qualquer jeito. Foi pro judiciário. No judiciário ficou travado, mas depois ela voltou para a Assembleia Legislativa e o juiz determinou a abertura imediata da CPI. Tá na mesa do presidente. Pra ser votado, será que vai? E por essa ficou. Pra ser pautado, no caso. Exatamente. Você acha que o presidente vai pautar? Irmão, Sua previsão como cidadão. o PT, agora recentemente, falou que a CPI do MST é alguma coisa jurídica. Diz que
que é burrice, que é maluquice, que não deve acontecer. Aberração jurídica? Foi basicamente isso que eles falaram. Eu acho que se os deputados... Conclua. Leandro Jesus, Samuel Júnior, Diego Castro, se esses caras forem pra cima, eu acho que vai pra frente. Mas se esses caras forem pra cima, Sandro, não tem maioria não, mesmo assim. Pra que maioria, irmão? Já tem assinatura, é só abrir a CPI. Tá na mesa do presidente. Agora quem vai falei, encabeçar a CPI? É sobre o que ele te falou. É sobre você saber transitar nesses espaços e saber fazer política. O que falta agora é pressão popular. Se tiver pressão popular... Mas, Sandro, como você vê de fato esse acesso... Assim, como você vê de fato a democratização do acesso à terra no Brasil? Porque assim, por mais que... Eu não estou fazendo juízo de valor aqui. Sim. Mas por mais que você seja contra o MST ou existam pessoas que sejam a favor do MST, a gente precisa retroceder historicamente e entender que esse país aqui foi a lei de terra desse Brasil aqui, ela aconteceu de forma extremamente equivocada. Sim. Diferente de vários outros países que atravessaram a escravidão, diferente de vários outros países que democratizaram o acesso à terra a essas pessoas, e a gente sabe que quem foi que teve acesso à terra no Brasil. Mas, Cleiton, existe uma grande diferença entre você apoiar algo ou você Tô falando de reforma agrária mesmo. Sim, não, beleza. Mas assim, não é que eu sou contra o MST, é que eu sou contra ato criminoso. Você é contra o modus operandi. Ato criminoso. E o MST comete ato criminoso. Você tem um movimento que não tem CNPJ e comete crime. Tá parecendo uma facção. Pesado, hein, cara? E aí, pesadíssimo. Mas pesado também é o que eles fazem, irmão. Vocês viram o depoimento daquela senhora? Eu vi de um rapaz. Eu vi da senhora, esqueci o nome dela. Foi punk aquilo ali, velho. Pois é. Do cara que falou que eles chegavam e davam prazo pra sair. Velho, eu fui lá no sul da Bahia, velho. Eu fui visitar de perto, no início do ano, as invasões do MST e as invasões dos falsos indígenas que houve lá nas terras do sul da Bahia. Eu vi de perto e eu digo a vocês, é crime. E eu não defendo crime. Acabou, não tem muita conversa. Então não é sobre ser contra o MST ou ser a favor do MST. Eu achava que você era contra a agenda da reforma agrária. Não. Eu acho que, como eu falei, são ideias. A gente tem que sentar e discutir, debater para ver qual é o melhor caminho. Porque se eu acredito em algo, a outra pessoa que está do outro lado da mesa também acredita e também defende algo e também acha que aquilo vai ser o melhor para ela. Eu preciso sentar e achar o que vai ser o melhor para os dois. Sim. E a gente passa qualquer projeto que for melhor para os dois lados. Entendi. Nem sempre vai ser assim. Sim. Infelizmente, às vezes é melhor para um lado e só passa a favor de um lado ou só passa a favor do outro lado. Mas, se for pela ideia, a reforma agrária, vamos discutir, a gente senta e discute. Mas, ato criminoso, o cara chegar lá numa terra que não é dele, invadir terra privada... É porque tem gente que não sabe nem no que se trata da reforma agrária. Exatamente. E fala que é contra porque segue piolho, anda pela cabeça dos outros, sabe? Não. Entendeu? Eu, por exemplo, eu acredito que se esse país aqui fizesse a reforma agrária no tempo certo, esse país seria outro. Sim. E a gente tem exemplos de países que fizeram e é outro. Cara, por meios legais, eu acho que existe um mérito nessa luta aí. Sim. Do MST, por meios legais. Sim. Não do movimento em si, mas pelas pessoas que defendem a reforma agrária, que vai pra cima. É o viés político deles, a pauta deles, o que toca Mas agora no eu entendi, coração deles. você é contra o modus operandi. Entendi. Eu sou contra o crime, irmão. Porque, tá bom, vamos lá. O MBL é um movimento político que tem CNPJ, um movimento legal. A gente é contra muita coisa que acontece na política. Isso significa que a gente vai matar gente, que a gente vai ameaçar gente, que a gente vai invadir terra. Eu sou contra, sei lá, um deputado de esquerda. Isso significa que eu vou invadir o gabinete dele e tirar todo mundo de lá e assumir o mandato? Não. Não, irmão. Não é assim. Então, se o MST invade terra que é privada, porque eles dizem que é o direito político deles, né? E que é reforma agrária, e eles estão fazendo justiça com as próprias mãos, eles estão abrindo um precedente para que todo mundo faça justiça com as próprias mãos, inclusive as pessoas da direita. Uma perguntinha que eu tenho pra você é o seguinte: você falou muito sobre, achei interessante você falou sobre a questão de mudar, né? A gente tem que estar sempre aberto lá ele a mudar. Você tá aberto agora? Lá ele. Não tô aberto não. Mas tem que estar propenso a mudar. Melhorou, né? Tem que estar propenso a mudanças. O que o Sandro do início dessa jornada mudou pro início de agora, pro Sandro de agora?
Cara, isso é muito interessante porque ultimamente eu tenho mudado bastante. Né? O que é que eu mudei? Hoje eu me considero um cara mais incisivo e mais corajoso do que eu era antes. Porque antes, assim que eu comecei, se você for ver os meus vídeos logo no início, né, teve aquele vídeo do trio do Bolsonaro, mas ali não foi o início, ali eu já estava em São Paulo. Foi antes disso, quando eu comecei, eu era um cara que estava mais indo por uma ideia bem ideológica, muito ideológica, e eu estava esquecendo um pouco da prática e estava achando que a política era um parque de diversões no sentido de que ninguém quer o mal de ninguém. E estava indo nessa, né? Nessa de, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar. Hoje, depois de sofrer muitas ameaças, depois de entender o que é o jogo político, hoje eu considero que eu estou muito mais decidido, muito mais corajoso, com muito mais certeza do que eu quero. Eu tô com um pavio curtíssimo para quem olha para mim e diz que vai fazer alguma coisa comigo, diz que vai me bater na rua, diz que se ligue que é muito perigoso isso que você tá fazendo. Dane-se, irmão. Eu tô fazendo o que eu acredito. Antes eu não era assim. Antes, se alguém chegasse em mim, eu duvidava um pouco do que eu fazia, porque sempre foi muito perigoso. Alguém chegasse em mim e falava, cuidado aí, se eu fosse você, eu apagava esse vídeo. Eu já ficava preocupado. Hoje eu não fico preocupado não, irmão. Tem que ter alguém com coragem pra ir lá, com casca grossa, pra ir lá e torar o pau lá ele. Legal, gostei. Entendeu? Então, assim, hoje eu tô mais corajoso, mais decidido. E outra coisa que eu mudei também, que eu sempre mudo, na verdade, eu sempre busco aprender mais um pouquinho. O Sandro de ontem não é o mesmo Sandro de hoje, o Sandro de hoje não é o mesmo Sandro de amanhã. E eu sempre mudo, eu sempre busco aprender, né? Tendo certeza da minha visão política, tendo certeza do meu lado político, mas sempre buscando entender como eu posso melhorar no que eu acredito, entendeu? Perfeito. Eu sou assim hoje. Perfeito, Sandro. Obrigado. As perguntinhas? Bom, vamos fechar com as perguntas? Vai lá. Quer fazer ou Não, faço? faça lá. É sua marca. Então, minha marca, né? Então, Sandro, quando a gente tá terminando, a gente puxa alguns nomes, tá? Fala pra você alguns nomes. E de forma resumida, você fala a sua opinião sobre esse nome, o que você pensa. Vai render polêmica, então. Beleza. Eu ia falar que era tipo o Raul Gil, mas eu acho que ele não era nascido na época, não. Será? Eu acho que não. Pegou? Esse programa não. Curta, comenta Raul ou Gil? compartilha. Conheço o Raul Gil, pô. Não, o Peguei programa não, aquele do Tira Chapéu. Quando ele fala, você tira o chapéu pra quem? Pra quem você que eu tira? acho que eu não assisti. Se então eu deixa peguei, eu quieto. não assisti. Mas vamos lá. Vamos lá. Quem você dá o like e quem você rejeita, né? Quem você exclui da sua lista de amigos. Tá. ACM Neto. ACM Neto, rapaz, eu dou like. Pela gestão dele em Salvador, pelo que ele fez, eu dou like. Arthur Durval. Like, com certeza. Jerônimo Rodrigues. Dislike. Dislike, comentário negativo, compartilhar com pessoas que discordam e que vai estraçalhar ele no comentário e mais dislike. Bolsonaro. Bolsonaro, dislike. Lula. Dislike. Kim Kataguiri. Like, muito like. E compartilhamento para pessoas que vão gostar dele. Então fechou, gente. É Esse isso? aqui foi isso. Esse aqui foi o Sandro. Posso falar o motivo do dislike agora? Pode, claro. não, fica à Eu vontade. pensei que você ia falar no meio do processo, mas pode falar. Vamos lá. Quer voltar do começo? Pode ser, vamos um por um então. Pronto, então ACM Neto. Por que você dá o like? A Semineto eu dou like porque tem motivos de dislike. Qualquer pessoa tem motivo de dislike também. Nem tudo eu concordei 100% com ele. Mas a Semineto fez uma baita de uma gestão na cidade de Salvador. E isso é indiscutível. O que ele fez com o nome de Salvador no Brasil foi impressionante. Por isso eu dou like. No caso, Arthur Durval. Arthur Durval eu dou like porque é um dos caras mais inteligentes que eu já pude conversar. O cara sabe de tudo. O que você puxar assunto com ele, ele vai saber. O áudio que ele mandou eu dou dislike. Isso aí. Mas assim, Vacilou. independente disso, a pessoa que ele não é aquele cara daquele áudio. Ele é um cara foda. Ele é um cara bom. Massa. Jerônimo. Dislike. Porque... Cara, eu sempre avisei, eu sempre falei de Jerônimo. Jerônimo, ele foi o pior secretário de educação. E o que é que você vai esperar de um cara que foi o pior secretário para ser governador? Ele vai ser o pior governador. E hoje é o pior governador do Nordeste, se não do Brasil. Eu sempre avisei. E a bomba da segurança pública estourou na mão dele. E o descaso que ele permitiu que acontecesse com a segurança é indiscutível. Hoje você tem várias pessoas em podcasts por aí dizendo que o PT combate a criminalidade na Bahia.
Só que tem um porém. Existe uma grande diferença entre você combater a criminalidade depois de várias pessoas já terem morrido e você prevenir que mortes aconteçam. Se eu fosse governador no lugar de Jerônimo, eu não iria permitir que mortes acontecessem. Não iria permitir. Claro que não tem como você... Quer dizer, pode ter como você zerar, mas você ter 100% do controle é praticamente impossível. Mas com certeza 95% do controle a gente teria. Porque o que acontece? O PT, ele espera que, por exemplo, morra uma criança recém-nascida, que foi o que aconteceu no subúrbio, eu não sei se vocês ficaram sabendo. Uma criança recém-nascida morreu no colo do pai, junto com o pai. Ele e o pai morreu, os dois. A criança tinha 1 mês de vida, se eu não me engano. E o pai também foi junto, por causa de guerra de facção. O governador, ele não pode dizer que ele vai dar uma resposta depois disso acontecer, irmão. É igual você ser assaltado, ir na delegacia registrar boletim de ocorrência e a polícia dá um jeito depois, mas não devolver seu celular. Você já foi assaltado. O certo era você não ser assaltado. Você precisa ter a sensação de segurança pública. Segurança pública não é só o fato da segurança pública, é a sensação de segurança. E quando você não tem sensação de segurança, automaticamente você tem uma segurança fragilizada. Porque se você está inseguro, o ladrão, ele tá a todo vapor. Porque ele sente que você está inseguro. O ladrão não vai roubar um cara que se sente seguro. O ladrão não vai roubar um cara que está com a arma na cintura. O ladrão não vai roubar um cara que está decidido a sair daquele assalto, a reagir à altura. O ladrão, ele vai ter medo disso. O ladrão, ele rouba quem está despreparado. O ladrão age no fator surpresa. Então, a segurança pública, ela é sobre sensação de segurança também. Então o Sandro é a favor do armamento? Eu sou a favor do armamento. Eu acho que a população tem que estar armada. Então o PT, né, nos seus 3 líderes que tiveram aqui no estado, eles permitiram que crimes acontecessem para depois dizer que está revidando. Eu sou contra isso. Eu sou a favor que a gente atue na prevenção dos crimes. Preveniu, não acontece. Mas os caras esperam facções tomarem a Bahia para depois dizer que está combatendo facção. Inclusive nos estudos de criminologia, isso é base, né? Prevenção primária. Exatamente. É base. Prevenção. Prevenir, resolve. Bolsonaro, que você falou. Bem simples. Dislike, porque se você pegar Bolsonaro... Eu não sei se vocês votaram em Bolsonaro, qual é a opinião política de vocês, mas Bolsonaro, se você pegar o Bolsonaro de 2018 e pegar o Bolsonaro do mandato, não é o mesmo cara. Ah, mas tem a governabilidade, ele tem que transitar de todos os lados. Eu discordo, irmão. Por causa que ele é muito mais a questão ideológica. Ele levantou a pauta do antipetismo, ele levantou de um jeito que todo mundo botava fé que ele ia estraçalhar o PT e ia fazer um baita de um governo. E todo mundo sabe que Bolsonaro deu um pé atrás em muitas coisas que ele defendia. Mas no Estado Democrático... Mas isso não foi novidade, cara. Porque se você entende que você vive no Estado Democrático... Tudo bem que não foi novidade, mas entenda o seguinte, irmão. Tudo bem que não foi novidade, mas Bolsonaro era pra ser uma novidade. Ele era pra ser uma novidade. Ele era pra ser uma novidade, ele não foi. Você está certíssimo. O que ele fez não foi novidade. E por isso que eu dei dislike nele. Porque todo mundo acreditava que ele ia ser. Lula? Concorda ou discorda? Não, eu entendo. Quando eu falo assim, a gente vive numa estrutura onde o Pacto Federativo distribui os poderes. Sim. E quando a gente chega e vê alguém dizendo, não, eu vou fazer, vai acontecer, a ideia você tem que se questionar. Como? Sim. Certo? Eu sempre, antes de eu votar, eu pergunto Você concorda que Bolsonaro poderia fazer um mandato melhor do que ele fez? Não, sim. Então dislike. E é isso. Eu falo assim, como, né? Porque essa história de vender sonho, a gente que é mais racional, a gente precisa colocar o pé no chão e falar assim, às vezes, ó, o cara, você tem que ver o que é possível. A política é a arte do possível. Sim, né? concordo. E a gente precisa entender que pra você, essa possibilidade existir, você tem que ter diálogo, irmão. Senão não vai. Mas vamos nessa. Lula? Dislike a gente já sabe, né? Bandido, dislike, acabou. Kim Kataguiri. Kim Kataguiri, muito like, porque é um cara técnico, um cara inteligente. E, como eu falei antes de começar o programa, Kim Kataguiri e Arthur Duval, 2 caras que, na minha vida, assim que eu conversei, foram os mais inteligentes sobre tudo e qualquer tema. Qualquer tema. Massa, Puxou o tema, pá, o cara... Você fica 10 horas conversando com o cara. De, sei lá, da pauta mais simples possível até a pauta mais complexa de gestão pública. Eles dominam. Perfeito, Sandro. Bom, a gente conversou com o Sandro Filho, né? Instagram de Sandro é? Sandro Filho MBL. Mais uma vez aí pra você conferir. Pois é. E siga a nossa página no Instagram, siga a nossa página no TikTok
e siga a nossa página no YouTube. Dê like, curta, compartilhe. Essa é a nossa proposta. Esse aqui é um cara jovem que a gente trouxe, que representa a juventude também. Sim. Né? Pessoas que pensam como ele, evidentemente. Representa de um jeito certo, porque eu não sei se vocês já viram por aí, tem muito presidente de juventude de partido que fica com um discursinho, né? Não só presidente de juventude de partido, mas secretário de juventude. Tem um tal de secretário de juventude aí que Jerônimo botou no governo, esqueci o nome dele, mas que vem com um discursinho de que, ó, estamos aqui trabalhando pela juventude, vamos entender o que é que a juventude quer. E fica nesse papo para sempre. É o papo que tá desde dos anos 2000 até hoje. Vamos entender o que é que a juventude quer. E a juventude sempre quer alguma coisa, mas ninguém nunca entende. Vamos entender o que é que a juventude quer. Irmão, o que a juventude quer, eu acho que eu já tô mostrando o que é. Perfeito. Considerações finais? É isso aí, muito obrigado pela conversa. Você é foda, irmão. Obrigado. Valeu, meu irmão. Espero que vocês me chamem aqui quando eu anunciar a pré-campanha. Pronto. Né? E aí, quem não me segue ainda, segue Sandro Filho MBL. E vamos pra cima, velho. Fazer a diferença. Não vamos vender sonho, como você tava falando. Nada de vender sonho, vender uma mudança magnífica, nada disso. Mas mostrar que de pouco em pouco, derrubando um inimigo por inimigo, o possível que a gente pode fazer, a gente vai conseguir chegar lá e fazer uma diferença. Tirando pessoas da Câmara que defendem legalização de todas as drogas e botando uma pessoa que defende educação econômica para gente de periferia, para pessoas de periferia, para jovens de periferia. O cara crescer na vida independente do governo. Perfeito. Não precisar do governo e ser o cara que tá ali com a empresa dele, com a loja de roupa importada dele, que hoje virou moda também, né? Ter lojinha de importação, né? Você vender roupa, vender chapéu. E tudo isso faz parte de uma visão política que eu defendo, a independência do cidadão. Então você tem que tirar pessoas que tornam Salvador, tornam a Bahia um meio de fazer política antiga e fazer uma política diferente. Perfeito. É isso aí, vamos pra cima. Galera, PolitiQuestion é um oferecimento do Politimax com o apoio da Creation House. Até a próxima. Tchau, tchau.